Então, bom dia a todos, todas que estão presentes, né? Muito bom recebê-las aqui nesse encontro. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Fórum Social Mundial da População Idosa, 5º Fórum da Pessoa com Deficiência e 4º Fórum das Diversidades. Eu me chamo Eleonora Santos e estou aqui representando a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, com muita alegria e muito entusiasmo, né, para apresentar para vocês essa nossa atividade de participação nesses eventos, representando a Universidade Federal de Pelotas. E agradeço a presença também dos meus colegas de pró-reitoria aqui, o Gustavo, a Ana, acho que o Heraldo ainda não chegou, mas que é o nosso pró-reitor, certamente daqui a pouquinho vai dar uma passadinha. Então, para representar a nossa universidade, nós temos hoje um projeto que é muito importante, que já existe há um bom tempo, um projeto de extensão que já vem trabalhando há um bom tempo, realizando um trabalho incrível, né, na área das artes e da dança, que é o projeto Bailar, Núcleo de Dança na Maturidade, coordenado pela professora doutora Daniela Lopar Castro, que é professora no Centro de Artes e no curso de dança licenciatura. Então, ela vem hoje aqui compartilhar com a gente uma experiência incrível assim, que ela vem desenvolvendo nesse projeto, na extensão, mas que também já se transformou, inclusive, em tese, né? A tese de doutorado dela, recentemente defendida, junto à Universidade de Lisboa e à Faculdade de Motricidade Humana, tratou dessa prática, desse tema, né? Que cresce tanto no mundo e que no caso do que vai ser colocado aqui tem a ver com prática de dança, com produção artística em dança e com experiência artística em dança na maturidade. Então, acho que quando nós abrimos a chamada ali para representações da universidade, em seguida recebemos essa manifestação do projeto Bailar, que já tem essa trajetória, né, e que então pode trazer algumas ideias para serem conversadas e trocadas aqui nesse importante evento, né, nesses importantes eventos que lidam com a diversidade. Então, além de ter apresentado rapidamente a professora Daniela, e ela, quando iniciar a fala, vai falar um pouco mais da trajetória dela, né? A ideia é uma palestra, mas uma palestra descontraída, em formato, né, de conversa, né, com tempo depois para bate-papo. Eu quero agradecer também e registrar a presença da professora Carmen Anita Hoffman, que é a atual coordenadora do curso de dança, né, da UFPEL, e que acompanha esse projeto também, né, não só como coordenação de curso, mas também esteve à frente do projeto. Então, antes de passar a palavra para a professora Daniela iniciar a palestra, eu passo rapidamente a palavra para a professora Carmen, né, para dar, junto comigo, assim, né, como UFPEL, como parte da UFPEL, dar as boas-vindas a todos que estão aqui hoje. Vou, antes de passar, Carminha, só lembrar que para a certificação dos participantes, quem tiver interesse em obter certificado da participação nessa palestra, em seguidinha nós vamos colocar um link aqui no chat com um formulário do Google Drive para que vocês preencham os dados que são fundamentais para que essa certificação seja feita com toda a precisão, tá? E, além disso, a gente pede para que todo mundo mantenha o microfone desligado para evitar alguma intercorrência de ruído e que depois, assim, né, se quiserem compartilhar alguns comentários ou perguntas no chat, a gente vai recolhendo para depois, num tempo após a palestra, a gente transformar, realizar mesmo o bate-papo. Carminha, obrigada, bom dia. Depois, Dani, com muita alegria. Bom dia.
Bom dia a todos, a todas, a todes. Tá bem a minha voz? Tá, estamos escutando bem. A gente fica sem saber se tá ou não. Então, todos e todas e todos sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. E dizer que é uma grande satisfação, em nome do colegiado do curso de dança, a gente está participando desse evento que trata, então, né, é o 6º Fórum Social Mundial da População Idosa, o 5º Fórum da Pessoa com Deficiência e o 4º Fórum das Diversidades. Dizer que para o nosso curso é importantíssimo a gente estar, né, com essa participação, porque a gente consegue visualizar, né, alguma prática social, a gente consegue associar o ensino, a pesquisa e a extensão, e já de antemão parabenizar a professora Daniela, que tem há tanto tempo, né, trilhado esse caminho com o grupo da maturidade, especialmente, né, com o grupo Baila Cassino, que é o grande inspirador e que é o grande vilão, né, do projeto Bailar, Núcleo de Dança na Maturidade, que legitima e endossa como uma atividade acadêmica. Então, para nós, curso de dança é importantíssimo, porque a gente tem uma articulação muito eficiente e uma articulação verdadeira entre o tripé da Universidade Brasileira, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, e onde os nossos alunos desenvolvem pesquisa, estágios, ensino. Então, a questão, né, do objetivo desse projeto, que agora é um projeto unificado, ele realmente, né, qualifica o curso nesse quesito e nessas ações para uma população importantíssima, que é a população idosa, que oxalá esteja, né, cada vez mais se estendendo e se expandindo, né, com uma qualidade de vida e com uma expectativa de vida bem mais avançada. Então, saudar a professora Eleonora, né, e através dessa saudação, saudar todos os colegas da PREC e a prof. Dani, né, com esse trabalho exemplar, saudar também todos os nossos colegas do colegiado de dança. Então, eu desejo um ótimo evento e boa sorte. Estarei aqui, né, para auxiliar na mediação e estarei à disposição. Obrigada. Bom evento. Bom dia para todo mundo que está por aí. Eu quero agradecer inicialmente, né, pelo convite, pela lembrança de chamar o projeto Bailar, que realmente é um projeto já mais longo na universidade e que tem tudo a ver, então, com esse evento que está acontecendo do Fórum Social Mundial. Acho que a gente vai trazer aqui, tentar contribuir, contar um pouco, né, tanto do Bailar como do grupo Baila Cassino, né, que é o vínculo maior do projeto Bailar, mostrando um pouco do trabalho que a gente desenvolve. Eu, então, como já foi apresentada, sou a coordenadora do projeto Bailar, que existe desde 2012, e que, desde então, nunca parou suas atividades, mesmo no momento que eu estive afastada por doutorado, quando a professora Carmen, esta que estava falando agora, assumiu a coordenação, né, e ficou no meu período de afastamento, até o meu retorno. O projeto Bailar surgiu, né, muito por causa do grupo Baila Cassino, que eu vou falar um pouco depois, que era um trabalho que eu já desenvolvia antes de entrar na universidade, né. Quando entrei, então, criei esse projeto, que se chama Bailar Núcleo de Dança na Maturidade, e que busca proporcionar para os alunos de graduação a vivência em processos de composição coreográfica e montagem de espetáculos que acontecem com grupos de maturidade da comunidade, né? Então, a gente faz uma relação direta entre o ensino e também a pesquisa em dança, na parte da prática,
através da extensão, né, através da relação com esse grupo que é o Baila Cassino, e que atualmente o projeto já está, então, abrindo, né, seus braços e buscando alcançar outras ações para além do grupo Baila Cassino. Bom, além do projeto Bailar, então, eu sou a diretora artística do grupo Baila Cassino, um grupo que foi criado em 2007, né, antes ainda de eu estar atuando na universidade. Esse grupo é formado essencialmente por mulheres que decidiram se dedicar à dança como forma de superação, motivação, autoestima, e também almejando sensibilizar outras pessoas sobre a importância da arte, da dança, em todas as idades. Então, esse grupo, né, que trabalha com um foco muito artístico da dança, ele acabou criando uma relação direta com a universidade, né, e a gente atua muito junto já há bastante tempo, né, os trabalhos, eles se complementam. Bom, agora, como a professora Leonora falou, nesse último ano que passou, em 2020, eu concluí, então, meu doutorado na Universidade de Lisboa, onde eu pude ampliar os meus conhecimentos teóricos relacionados à dança na maturidade, né? Eu fui em busca de entender um pouco mais de toda essa prática que eu vinha fazendo até então, né? E foi muito interessante, né? Foi bastante produtivo para mim, enquanto profissional, poder compreender mais a fundo aquilo tudo que a gente já vinha colocando em prática. Bom, e aí, então, essa minha pesquisa, ela buscou entender melhor as experiências artísticas que aconteciam com grupos de maturidade da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Foi muito rico, né, fazer esse estudo para ver como se apresenta, né, como é que está se colocando essa dança que é grande, né, que tem muitos grupos, que acontece bastante, que existem festivais específicos, né, mas que fica um pouco à parte do restante do que a gente entende como a dança, de forma geral. Então, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, né, e também vou falar sobre esse trabalho que o Bailar desenvolve junto ao Baila Cassino, para vocês poderem entender aqui do que eu venho falando, né. Acho que a primeira coisa que é importante salientar é que, a partir desse estudo que eu fiz, né, eu encontrei trabalhos muito ricos, muito interessantes, trabalhos de dança com grupos de maturidade ou grupos de terceira idade, bonitos de ver, né, esteticamente interessantes, porém, uma coisa chamou a atenção bastante, né? Os trabalhos não têm reflexões críticas sobre o que eles fazem, né? Os grupos não sabem falar sobre seu trabalho, né? Quando eu digo os grupos, é principalmente os integrantes, né? Os bailarinos e bailarinas destes grupos, né? Existem grupos com 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, geralmente são grupos grandes, né, de longo tempo, grupos que já têm há 20 anos, grupos que já têm há 15 anos, e aí, então, quando eu fui conversar com esses grupos, bom, mas o que vocês fazem, né? Esses grupos todos, eles se apresentam, então, eles vão para o palco, eles têm uma prática artística, e era esse o meu interesse, né, entender essa prática artística, já que eu acredito que a dança, né, ela é arte, ela vem dessa grande área. Então, como é que isso se dá? E aí os grupos não, né, as pessoas não sabiam falar sobre o que fazem. Elas sabem descrever, mas elas não sabem aprofundar aquela explicação básica. A gente faz a aula 2 vezes na semana, como é que são as coreografias? Não, a professora nos ensina, a gente faz. Mas, para além disso, eu não consegui obter muitas informações, né? E isso foi, pelo menos, interessante
de eu perceber que está mais do que na hora da gente saber o que a gente está fazendo, né? E aí, então, enquanto uma profissional do campo da dança, né, salientar isso, né? Então, esse passou a ser o meu objetivo, né? Já vinha sendo, mas reforçou ainda da necessidade da gente saber o que faz, né? Da gente ter os objetivos claros e para que esses trabalhos possam, né, ganhar, abrir os horizontes e poder ultrapassar os seus espaços que são limitados pela idade. Então, eu gostaria de falar... Alguém... Ah, tá, tem alguém entrando. Desculpa. Eu acho que é importante a gente dizer que nós estamos no século XXI, né? O século XXI com toda a modernidade que está por aí, né? Com todo o pensamento contemporâneo que a gente traz. A dança também, né? Também está nesses diversos formatos, né? Que o mundo nos permite hoje em dia. Isso é muito bom, isso é muito rico, né? Porque a gente consegue estar se expandindo cada vez mais enquanto arte, enquanto cultura, que é tão importante, que existe desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano entrou e pisou nesse planeta Terra, a gente faz arte, né? E a gente dança. Então, que bom que a gente segue fazendo isso e que a gente pode fazer isso de mil e umas maneiras. Só que, na verdade, existe ainda um limitador, né, que a gente carrega historicamente já há bastante tempo, que é o preconceito com a idade, né? Isso não foi desde sempre, isso surgiu em determinado momento de nossa história, quando algumas regras se tornaram mais rígidas, e aí, então, se passou a ter um cuidado especial com o corpo, né, e com a idade, né? A gente, na dança, isso vem muito do balé clássico, né, uma coisa que surgiu, uma prática que surgiu no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, ali, e que exigia, por sua época, né, os corpos jovens, retilíneos, com uma técnica precisa, o que é lindo, né, sem desconsiderar de forma alguma o balé clássico, ele tanto que está aí até hoje, né, faz 300 anos, 400 anos que começou e está aí ainda, porém, existem todas as outras danças. Então, hoje a gente tem danças de rua, né, as danças urbanas, dança do ventre, a dança folclórica vindo para o palco bastante, assim, né, aparecendo cada vez mais, o flamenco, enfim, todos, né, os gêneros que estão por aí, o jazz, mas os corpos jovens, eles prevalecem principalmente para um trabalho profissional, né? É difícil uma companhia profissional que apresente pessoas mais velhas, mesmo que tenham sido bailarinos. Quando que geralmente isso acontece? Quando essas pessoas mais velhas têm um corpo que representa ainda um corpo mais jovem. Ela até pode ter mais idade, mas se o seu corpo ainda está próximo, né, aos outros, então tá bem, pode seguir. No momento que esse corpo começou a se mostrar muito envelhecido, ele precisa sair de cena e abrir o espaço. Então é aí que entra isso que vem sendo chamado como dança na maturidade, né? Não é um gênero de dança, não é um estilo específico, porque ela pode acontecer, como acontece muito, né, na dança folclórica, mas ela também pode acontecer com a dança moderna, com a dança contemporânea, ela também pode acontecer com o hip hop, ela pode acontecer onde, né, surgir oportunidade para. Mas ela vem surgindo ainda limitada aos espaços fechados, que são os festivais específicos de dança para maturidade, as academias que trabalham com dança para maturidade, que dão um foco muito na saúde, né, e não no todo. Ou, às vezes, né, nos festivais de dança, que tem todas, né, as modalidades e as categorias de idade, se abre, né, tem esse espaço, mas o olhar, ele não é igual, ele não tem um olhar assim, este trabalho é bom,
esse trabalho é mais ou menos, esse trabalho é legal, olha que bonitinhas, as velhinhas, né? Então, quando vem o inha no final, ele demonstra que não tem a mesma olhar cuidadoso, né, preocupado se aquele trabalho, enquanto arte, ele tem uma qualidade suficiente para estar naquele lugar, independente da idade. E aí eu faço, então, uma outra crítica, que eu acho que isso tem muito a ver com os grupos que trabalham com dança na maturidade, né? E principalmente com os profissionais, claro, que são os responsáveis por desenvolver esses trabalhos. Por que eu digo isso? Geralmente, os trabalhos de dança na maturidade, eles têm um objetivo principal, que é desenvolver a saúde, né? É o foco. Então, a pessoa mais velha vai procurar uma academia, geralmente, para fazer um trabalho de dança que a academia oferece, por causa de sua saúde. Aí eu preciso fazer um exercício físico, meu médico indicou, ou eu preciso de alongamento, tem uma modalidade que se chama dança, eu vou entrar. E vão por aí. Bom, aí cabe aos profissionais que estão ali, né, compreender o que está se fazendo. Não tem problema nenhum, né, da gente desenvolver atividades de aulas de dança para maturidade com foco da saúde. Isso é ótimo. Aulas de dança com foco na saúde. E que vai fazer isso, vai trabalhar especificamente com isso. Se eu decido pegar esse grupo, né, dos meus alunos da academia e levar para se apresentar num festival de dança, eu saí do objetivo saúde. Saí completamente, é outra coisa. Né? Eu vou para o foco artístico. Bom, nesse momento, eu tenho que entender que esse meu trabalho de sala de aula, que tem um objetivo de saúde, ele precisa ser modificado, ele precisa ser repensado, né? Porque eu vou colocar esse grupo de uma maneira expositiva para outros olharem, analisarem, criticarem, né? E, ao mesmo tempo, eu quero fazer um bom trabalho, eu quero oferecer alguma coisa que eu possa mostrar que aquilo está bem feito. Então, eu entrei na seara da arte, né, e eu preciso aí conhecer conteúdos que vão aprimorar esse meu trabalho. E eu acho que esse ainda está sendo, né, o grande problema do processo. Os profissionais não assumem isso e muito menos passam para os seus alunos estes conhecimentos. Então, mas o que chega no final, né, só para completar? O produto que chega lá no final, ele é bom, muitas vezes. Ele é bem feito. Só que esse processo, né, do meio do caminho é que não acontece. Então, não converso com os meus alunos sobre o que nós estamos fazendo, qual é o tema, por que a gente está fazendo isso, por que a escolha foi essa e não aquela, de música, de figurino, de sequências coreográficas, né? E o que a gente quer para chegar lá no palco. Essa parte do processo, ela está sendo perdida, né? E a gente chega só num produto partindo das aulas de dança com o objetivo de saúde, né? De trabalhar a minha musculatura, de trabalhar a minha flexibilidade, a minha memória. E acho que aí também tem outra coisa que é importante de cada vez mais a gente se dar conta, e aí eu digo também para nós, profissionais da dança, e para quem não é da dança, entender que a dança, ela é um campo dentro das artes, né? Dentro da grande área de artes. Mas a dança trabalha essencialmente com o corpo humano, né? Eu não estou, por exemplo, pintando um quadro que eu lido com a tinta, com o pincel, né? Com a tela. Não, o meu corpo vai executar aquilo que eu quero. Ele vai se transformar na obra de arte. Então, é claro que a dança tem um cuidado extremo com esse corpo. E um aprendizado também, né, de conteúdos, de conhecimento, para entender que corpo é esse. Quando a gente vai para um curso de dança, a gente aprende anatomia, cinesiologia, fisiologia, né, tantas outras coisas que são de entender o corpo para saber como trabalhar o corpo, né, e então colocá-lo nesse lugar da arte. Então, todo esse conhecimento e compreensão de que a dança, ela também vai trabalhar
de certa forma, com a saúde. Se eu vou para um espaço artístico, né? Se o meu objetivo é uma obra de arte, uma coreografia, né? Um espetáculo de dança, eu vou passar pelo trabalho corporal, o qual eu vou ter muito cuidado, conforme os bailarinos, né? Conforme o tipo de trabalho, isso não está desligado. Porém, o meu objetivo maior, ele está sendo chegar nesse, vamos chamar de produto, que é a obra final, a qual eu quero almejar. Mas eu não vou desconsiderar o corpo por causa disso, né? Só que eu sei daquilo aonde eu quero chegar, e o objetivo fica claro. É isso que eu acho que ainda precisa ser mais compreendido, né? Para ser trabalhado de uma forma mais consciente. Tudo bem até aqui? O pessoal está... Qualquer coisa vão colocando ali no chat, quando der eu dou uma lidinha. Eu acho só que eu vou pedir para a Regina está nos escutando, Regina Laurino, ela está com o microfone aberto, talvez ela não saiba como fazer a Regina. Tem um íconezinho, uma figurinha que parece um microfone embaixo da imagem da Daniela. Se tu puderes clicar e fechar o teu microfone, porque os ruídos da tua volta ficam vazando quando a gente fica com o microfone aberto. Obrigada, Regina. Aí, ótimo. Tá bem. Bom, então agora eu vou seguindo essa minha linha de pensamento aqui, eu vou mostrar alguns slides, né, e vou entrar especificamente no grupo Baila Cassino, né, que é o grupo que a gente desenvolve, então, esse trabalho artístico de uma maneira consciente, né, reflexiva, e vou falar um pouco do processo artístico e depois do processo pedagógico do grupo, tá? E enquanto isso, vou passando imagens aqui, eu não sei se todo mundo sabe mexer bem, vocês podem abrir essa minha apresentação, né? Fica a gosto de cada um, pode deixar a minha imagem, ou podem abrir ali embaixo à direita, um xizinho que tem, que aí as imagens aparecem maior e vocês vão escutando e vão olhando a imagem se quiserem, tá bem? Bom, então, o Grupo Baila Cassino tem um foco artístico por uma escolha, né, feita entre as integrantes e que todo o ano é reforçado, né, a gente pode dizer assim, ou não sei se todo ano, mas de períodos em períodos, uma pergunta que a gente se faz e que a gente diz, afinal, o que queremos? Queremos estar no palco ou queremos só fazer uma prática de dança em sala de aula? Essa pergunta é muito importante, porque é ela que conduz o trabalho, né? No momento que o grupo decidir que quer estar em sala de aula, tá ótimo. Fica em sala de aula e faz as escolhas, as melhores escolhas para aqueles momentos de sala de aula. Porém, vem sendo, né, já há bastante tempo, a escolha vem sendo estar no palco. Essa escolha modifica todo o trabalho, né, porque a sala de aula, então, ela passa a ser uma preparação para esse palco. E aí a preocupação é, sim, né, com aquilo que a gente vai, com todo o processo desenvolvido do espetáculo, no caso, porque nós costumamos desenvolver espetáculos completos, né, longos, de 50 minutos, 1 hora de duração. Então, para isso, tem um longo caminho que é desenvolvido, né, e que a gente vai trabalhando por 1 ano, 2 anos, o tempo que for necessário para construir todo esse espetáculo. As imagens que eu estou trazendo aqui nessa apresentação são do último espetáculo, que se chamou A Galeria, e que foi baseado em obras de artistas visuais, né, artistas plásticos, pintores do final do século XIX, início do século XX, pintores famosos, né, e junto foi trabalhado também uma parte de vídeo, né, com a bolsista do Projeto Bailar, que vinha do cinema na época e que construiu, então, todo um vídeo para ser utilizado como cenário, né, das obras que foram criadas coreograficamente.
Bom, geralmente, o desenvolvimento dos espetáculos do Baila Cassino começam com a escolha de um tema, né? Eu acho isso importante, eu preciso do tema para dar esse início. A partir do tema começa uma pesquisa, então, sobre o assunto que a gente vai desenvolver, né? E vai envolvendo já desde o início todas as bailarinas. O que a gente busca textos, às vezes aulas teóricas para se entender, ou se assiste algum filme que possa passar informações importantes. Elas vão, a partir de lançar o tema, elas vão para casa, né? Vão para a internet, vão para os livros e trazem, então, começam a trazer outras informações para aquelas iniciais que foram passadas. A gente começa uma grande troca ali, de entender aquilo ali. Porque também não quer dizer que o primeiro tema seja o tema final, mas ele tem que partir de uma ideia, né? Para essa ideia e, então, cada vez se aperfeiçoando mais. Uma segunda coisa que também começa bastante no início é a música, né? Eu preciso trabalhar com a música, isso é uma coisa muito particular minha, enquanto coreógrafa e diretora, né? Eu acho importante a música. Então, depois que eu tenho o tema, eu vou em busca dessa música e que já começam as relações, o que pode, né, encaixar nessa temática. Eu sou bastante criteriosa com a música, né? Eu acho que a música é uma grande parte do espetáculo, então não pode ser qualquer música, nem colocada de qualquer jeito, né? Então, desde a questão de quais são os ritmos, porque aí, então, vai todo esse conhecimento também, bom, que tipos de ritmos a gente costuma dançar e agradam, e que tipos de ritmos se encaixam, e que eu posso relacionar, né, que se encaixem nessa temática escolhida. Como é que é a sonoridade, para que não fique muito repetitivo, cansativo. Se tem letra, bom, que letra de música é essa? E se é um espetáculo, se a trilha vai ter uma letra, vão ter letras as músicas, elas precisam conversar entre si, né? Essas letras não podem cada uma dizer uma coisa só porque eu gosto. É muito diferente da escolha da música para aula, para a sala de aula, né? Ela faz parte dessa obra de arte que está sendo montada. Bom, passada então, essas primeiras escolhas de temática e música, e aí, então, se começam as investigações do trabalho coreográfico mesmo, as experimentações, as vivências, né, de diferentes trabalhos que a gente vai fazendo, a gente, então, começa a pensar no figurino, né, e tem um cuidado muito especial também para o figurino, porque ele complementa o corpo, né? E ainda num grupo de maturidade, mais ainda, é um cuidado que o grupo Baila Cassino preza, e eu acho importante, porque eu acho que quando a gente dança, a gente tem que se sentir bem, né? Isso faz parte dessa sensação tão boa que se tem lá no final. Então, o figurino é importante e ele precisa conversar com a temática e com os corpos das bailarinas e com as necessidades coreográficas, né, que se tem. Por exemplo, eu quero uma saia rodada. Ótimo. Aí elas me dizem, mas eu não quero que seja franzida, porque nós já somos gordinhas, nós vamos ficar mais gordinhas. Então como é que a gente vai fazer a saia rodada que precisa para a coreografia, mas que não franza na cintura, né, por causa do cuidado do corpo. E assim vai indo. Queremos fazer um estilo nude, exige que parecesse que a pessoa está sem roupa. Mas nós não queremos ficar sem roupa. E nós podemos respeitar isso, né? Não tem problema, não precisa assim, não, mas tem que ser sem roupa, porque senão não vai ter graça. Não, então, como é que a gente pode dar essa ideia sem ter que estar sem roupa, né? Ou sem que estar com colã grudado na pele. Então, são todos cuidados que vamos tendo, né? E, ao mesmo tempo, o que representa a temática que se quer, juntando com todas essas outras coisas, né? Então, o figurino também é uma parte super importante. Além do figurino, a gente investe muito nos cenários, né? Como dá para ver nas fotos que eu estou passando aí para vocês. Nesse caso, aí foi o vídeo, mas nós já tivemos cenários tradicionais pintados à mão, né? De grandes proporções. Nós já tivemos elementos cênicos
jogadas de diferentes formas para, né, trabalhar com um cenário mais leve, mais fácil de ser transportado. Enfim, então, toda essa gama de complemento do palco, né, para poder formar um grande espetáculo. Também a iluminação, que faz toda a diferença, né? Então, uma boa iluminação cênica pensada para aquilo que se quer em cada uma das coreografias. Então, assim a gente monta a estrutura do espetáculo, né, para ser apresentado. Importante salientar que a gente não faz as montagens para que a apresentação aconteça uma vez por ano, ou uma vez só. Muito pelo contrário, a ideia é que elas possam, quanto mais vezes o trabalho for apresentado, melhor para nós. Porque a gente quer mostrar o trabalho, divulgar a dança na maturidade, porque eu acredito que a cada apresentação tem um novo aprendizado, né? E várias coisas vão acontecendo, a gente muda o espaço, a gente tem que trabalhar novamente espacialidade, a memória, o ritmo, porque como é que eu vou chegar onde eu chegava em 10 tempos, agora eu tenho que chegar em 2 tempos, como é que a gente faz com isso? Às vezes, algum elemento cênico não pode estar da mesma forma, ou não pode ser carregado. Então, todas essas pequenas mudanças que vão tendo a cada apresentação, vai engrandecendo, né? E vai também aperfeiçoando o espetáculo. Às vezes se muda alguma parte, porque viu que, isso aqui já não ficou tão bem, vamos modificar, vamos adaptar, vamos melhorar. Também o número de bailarinas, nem todo mundo às vezes pode estar viajando, então uma precisa fazer o papel da outra, ou tem que diminuir o número de pessoas na coreografia, como é que a gente adapta, né, o espaço e tudo que envolve. Então, são diversas questões que vão sendo trabalhadas a cada nova apresentação do mesmo espetáculo. Isso aí começou no ano de 2011, quando, então, o Baila Cassino ganhou uma premiação do Ministério da Cultura, e com o prêmio pôde fazer uma circulação e fez, então, sua primeira turnê, que foi Salão Paraíso, na época, né? Nós viajamos por 5 cidades do sul gaúcho, incluindo Porto Alegre, porque a gente queria chegar na capital, né? Foi uma experiência muito rica, uma oportunidade tremenda para elas se sentirem artistas, né? Naquele momento, o ser bailarina, o ser artista, florou em muitas delas, né? E elas passaram a perceber, então, o que era isso que a gente vinha falando muitas vezes, né? A cada experiência, tanto de levar espetáculos completos para outros lugares, como as vivências em festivais, ou mesmo pequenas apresentações na própria cidade, isso tudo vai trabalhando as outras questões para além da coreografia em si, né? E eu e os profissionais que trabalham no Baila Cassino, que, né, sempre tem outros professores, eu não sou a professora, eu sou só a diretora, então os professores que se envolvem com o Baila Cassino, eles também vão buscando desenvolver essa autonomia, né, esse empoderamento do trabalho para se perceber, para entender o que a arte faz, né, para sentir, para poder vivenciar realmente todas aquelas experiências e, a partir das experiências, fazer as reflexões para o lado bom e para o lado ruim, né? E o que isso faz, o que isso modifica a gente enquanto pessoa, né? Porque isso também, né? A cada lugar que se vai, a cada público que se tem, a gente percebe coisas, né? Sentimos, escutamos dos outros, e isso é importante para fazer essa reflexão que eu digo, afinal, né, o que estamos fazendo aqui? O que a gente pretende com isso? Eu acho que essa também é uma grande questão. Estamos aqui porque queremos lazer, porque queremos nos divertir, isso é ótimo, mas também estamos aqui com uma responsabilidade de passar para outras pessoas tudo isso que acontece aqui, né? O que afinal, representa essas mulheres mais velhas dançando no palco, se expondo, né? Trazendo a arte para diferentes públicos. Isso é importante de pensar nisso e o que isso representa
né, para a sociedade de forma geral. Bom, então eu falei até aqui sobre todo esse processo de construção artística, né, do grupo, e talvez algumas pessoas estejam pensando, mas afinal, como é que isso acontece de fato no dia a dia? Então, vou falar um pouquinho sobre o pedagógico, já falei, de certa forma, aí no meio, né, isso tudo, mas, assim, estruturalmente, o grupo tem 2 aulas por semana, aulas mesmo, e mais um terceiro encontro, que é o encontro da montagem, dos ensaios, ou da atividade que for necessária, das reuniões, das aulas teóricas, de assistir vídeo, filmes, enfim, seja lá a necessidade que o grupo esteja tendo naquele momento. Então, a gente busca não abrir mão desse terceiro encontro para que isso, para criar o vínculo, né, e para não deixar de fazer o que é importante para o desenvolvimento desse trabalho todo. As aulas, então, elas são aulas de dança, né, e como tudo que é aula de dança, elas se preocupam. O professor que está ministrando a aula se preocupa com a parte técnica, de compreender passos de dança, de aprender mesmo, né? Sempre adaptado à idade, então, com todo o cuidado do que é possível, do que não é mais possível. Isso também é um aprendizado que, enquanto professores, a gente vai desenvolvendo, né? Porque existem limitações impostas nelas pela cabeça, e existem limitações físicas reais. Então, a gente precisa ir conhecendo o grupo e entendendo aonde que dá para dar uma forçadinha a mais, né? E aonde que realmente é um limite que eu não posso ultrapassar, porque senão eu posso prejudicar a saúde dessa bailarina, né? Então, tem essa aula com estes cuidados, né? E com essas intenções, além do trabalho específico de técnica, de dança, tem um trabalho também de expressividade, né, de cena, como é que a gente se coloca na cena, já que o nosso objetivo maior é esse, né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho importante de salientar. Não adianta a gente fazer aquela aula básica, onde o professor faz e o aluno copia, aquela aulinha gostosa de ser feita por todo mundo, o tempo inteiro, e depois eu subir no palco, porque no palco o professor não está lá na frente, né? E eu preciso aprender a me virar. Então, para eu aprender a me virar no palco, eu preciso fazer determinados exercícios em sala de aula que vão levar a essa compreensão de como estar no palco. Então, isso tudo vai sendo trabalhado, né? O grupo Baila Cassino, que vai fazer 14 anos agora em fevereiro, teve muitas experiências, né? Vivências com outros profissionais, oficinas, workshops, os festivais de dança de maturidade ou não, quer dizer, todas essas vivências foram, né, acumulando nesses corpos das bailarinas e sendo utilizadas depois, novamente, jogando para o palco e porque a gente faz lá. Bom, as aulas do baile, atualmente, elas são fechadas. O que significa isso? Não são aulas numa escola que qualquer um vai e se inscreve e entra. Foi assim por determinado tempo, até que se percebeu que não era mais possível, porque essas aulas, como qualquer curso, se a gente for pensar, né, que tem níveis, a gente vai ultrapassando os níveis, né, vai desenvolvendo, vai aprendendo mais, né, e vai também sendo exigido mais conhecimento. No momento que entra uma pessoa nova, tem que voltar quase que para o zero. Então, chegou um ponto que a gente, bom, se o Baila Cassino precisa andar para frente, as aulas vão ter que ser específicas do grupo. Isso não quer dizer que ninguém mais pode entrar no grupo. O grupo, a gente convida pessoas, né? E pessoas que se interessam também entram em contato, e aí, então, a gente abre para experimentar uma aula, para ver se adapta, sempre entendendo que as aulas são do grupo, ou seja, quem entra é para se apresentar, porque não tem esse objetivo de fazer aula, só pela aula, né? O objetivo é estar no palco, porque elas mesmas tomaram essa decisão, elas querem estar no palco. Então, a aula é uma preparação para o palco. Quem entra no grupo
automaticamente vai para o palco. É claro que o trabalho ele é todo muito cuidadoso, né, em como que a gente leva as pessoas para o palco. A gente busca não fazer sempre... Todo mundo dança tudo, né? Isso é uma outra coisa que se vê muito nos grupos de maturidade. A coreografia, então, nós somos 20 integrantes, as 20 integrantes dançam. Não necessariamente, né? Até para um trabalho, um espetáculo que dure 1 hora, fica cansativo, todo mundo dançar todo o tempo, elas não aguentariam, né? Para trocar de roupa também não daria. Então, é toda uma jogada que a gente vai fazendo, quem dança o quê, conforme os ritmos, conforme a facilidade delas, ou dificuldades, o que cada uma tem de melhor para dar, isso tudo é levado em consideração, né? Então, tem uma que é mais expressiva, ela pode fazer uma parte de cena, né? Tem outra que tem uma ótima memória, então ela pode entrar naquelas coreografias mais difíceis que precisa decorar, ou mais rápidas, porque ela vai dar conta de acompanhar, né? Tem também a questão da movimentação, algumas exigem mais, e tem pessoas mais velhas, então não precisa entrar nessa coreografia, isso sempre é falado e é deixado, né, muito explicado. O espetáculo não é feito somente para agradá-las, e principalmente agradar individualmente cada uma, né? O espetáculo é feito para um público que vai assistir. E a gente tenta colocar os nossos desejos dentro do possível. O que não for possível não vai entrar, só para agradar, né? Muito pelo contrário, às vezes elas, né, são exigidas com coisas que não gostariam inicialmente de estar fazendo, mas elas compreendem que é importante, fazem, e depois o resultado fica bom, e elas até gostam, elas até curtem. Que legal que foi me desafiar fazendo aquela cena ou aquela parte que não era, né, o mais fácil para mim. É um pouco esse pensamento. Bom, as fotos são essas. Então, eu acho que a grande questão é entender isso, né, que é um processo, que é um desenvolvimento, e que a gente vai trabalhando e vai tentando o melhor possível, né, com estes corpos que se tem, sempre acreditando que, bom, é um trabalho de dança com qualidade, como qualquer outro. Essa é a essência, né? A dança, na maturidade, vem entrando por uma necessidade ainda de se afirmar dentro, né, desse campo maior da dança. Mas não acho, inclusive, que seja uma nomenclatura que precise ficar eternamente. Acho que é o momento necessário para que a gente possa trazer essas pessoas, né, com mais idade para dentro do mundo da dança. Eu não falei aqui, eu acho, sobre as idades, mas atualmente o grupo tem 12 bailarinas, a mais jovem tem 62 e a mais velha 82. Né? Então tem aí uma diferença de 20 anos entre elas, o que é muito rico para o grupo, né? Porque a gente faz essas jogadas que eu falei para vocês, de escolhas, de coreografias e tudo mais. E também para entender que é possível, né, trabalhar com qualquer idade. Ou seja, 82 anos é uma idade avançada, né, e nem por isso essa bailarina, ou essas que estão próximas dos 80, são menos exigidas, né, no que elas podem fazer, né, nas suas condições físicas de fazer. Eu vou mostrar rapidamente aqui acho que dá, né, ainda de tempo. Vou mostrar um vídeo, vou mostrar 3 vídeos de desenvolvimento de um trabalho de improviso, né, que é um trabalho que é um pouco mais custoso para elas, né, e a grande maioria dos bailarinos na maturidade gostam de copiar o professor e repetir aquilo que o professor faz. Então, quando a gente entra com um trabalho de improvisação, isso mexe um pouco com elas, né? Mas é importante, muito importante ser feito para poder ter outros resultados, além da cópia de como fazer. Tá? Então, esse trabalho foi desenvolvido em 2015 para um espetáculo anterior da galeria, que se chamava Apenas Mulher, e ele... Então, a gente desenvolveu
né, essa movimentação para depois colocar em cena. Eu vou colocar e vou falando durante o vídeo para ficar mais fácil. Vou compartilhar aqui a minha tela, tá, para vocês. Aqui. O vídeo, então, foi bem no início, né? E aqui estavam sendo trabalhadas as ações de Laban. Nem todas têm, cada uma tinha uma ação, né? Então, aí a gente tem flutuar, a gente tem chicotear, a gente tem o empurrar. Elas estavam experimentando essa vivência. E a gente foi gravando justamente para que pudéssemos depois ir pescando movimentações interessantes para colocar na coreografia. Agora eu vou colocar um segundo aqui. Cadê? Então, esse aqui, um tempo depois já, partindo daquelas primeiras experiências que tiveram, a gente começou a colocar na coreografia, né, que iria para o espetáculo. E aqui foi o início de colocar na coreografia. Dá para perceber aí que elas ainda estão bastante rígidas, né, no movimento. Elas estavam muito preocupadas em trabalhar os braços, né, porque a gente dizia, trabalhem os braços. E o movimento foi ficando assim, rígido. E aí, então, tem já o avanço disso. Nós filmamos isso umas 30 vezes, né? Eu só peguei alguns aqui para mostrar. Aquele já foi a evolução daquele que eu mostrei, onde a gente conseguiu, então, colocar o tronco, que era a grande questão que estava ainda muito presa, né? Como um prolongamento desses braços. Tá, e agora, então, eu vou mostrar para vocês a apresentação, né, onde culminou esse trabalho.
Bom, pessoal, eu trouxe esses vídeos que eu mostrei para vocês, porque ele mostra esse percurso, né, desse improviso, essa parte do aprendizado, assim, bastante importante de salientar, de que faz a diferença, né, faz a diferença porque ali, nessa coreografia, é apenas uma coreografia de um espetáculo completo, que foi levada nesse momento para esse congresso em Belo Horizonte, né, um pedacinho só. Porém, ela trabalhou, então, com a condição de movimentação de cada uma delas, né? Desde aquele inicinho que eu mostrei, quando elas estavam fazendo experiências soltas, até chegar ao ponto de se colocar dentro da coreografia, com o figurino e tudo mais. Porque assim fica muito mais verdadeiro do que eu exigir que a bailarina copie o meu movimento. Mas o meu movimento é meu,
né? E ela vai fazer a cópia do que é meu, e não vai trazer de dentro do próprio corpo um movimento que é dela. Então, quando a gente consegue usar a improvisação, a gente consegue trabalhar, né, com as verdades de cada uma, as verdades físicas de cada uma. E também não estou dizendo que tenha que ser somente isso, mas é importante a gente, né, saber introduzir, em alguns momentos, essas, né, essas particularidades individuais aí de cada bailarina, para que enriqueça o espetáculo. Então, eu acho que com isso eu já falei bastante, né? Teria vários outros exemplos aqui, mas a gente pode deixar para uma outra vez. E então eu não sei se a Carminha quer entrar e falar alguma coisa. Eu agradeço novamente a presença de todos e eu gostaria de encerrar dizendo que eu acho muito, muito importante a gente compreender a qualidade desses trabalhos, né? E que é possível trabalhar com a dança numa idade madura sem ter que estar comparando, não é uma questão de comparação de corpos, né? São, como existe lá, que falei lá no início, as danças urbanas e o balé clássico, existem os corpos mais velhos e os corpos mais jovens. Então, a gente poder ter a liberdade de trabalhar, né, com processos artísticos na maturidade é extremamente relevante, importante, tanto para a sociedade, né, compreender que esses corpos estão aí, essas pessoas estão vivas, né, e muito bem, obrigada, e podem contribuir enormemente para a sociedade como um todo, né, como também para individualmente para cada uma delas, né, se sentirem artistas. Então, esse foi a minha fala. Obrigada pela presença de todo mundo. Carminha? Então, Dani, que coisa boa reviver contigo aí, com a tua fala, né? Todo esse trajeto do Baila Cassino, todo esse investimento, né? Não é tarefa fácil, né? A gente sabe o quanto demanda, né? Elaboração, cuidado, pesquisa, né? Compreensão, resiliência, né? Ao mesmo tempo, firmeza, tem que ter firmeza, porque tudo pode, num momento, ir abaixo se a gente não tiver, né, um foco, uma determinação, né? Então eu quero te parabenizar, eu acho que tu foste bastante modesta na tua fala, mas eu quero registrar aqui, Dani, enquanto acompanhante, enquanto apoiadora, enquanto assim, admiradora mesmo, né, desse projeto, especialmente do trabalho com Baila Cassino, que é um modelo a ser, né, seguido, que é um modelo para ser apreciado, e ele tem demonstrado isso, né, quando a gente sai de uma apresentação, quando a gente está numa apresentação, está numa ação, numa atividade, né, o quanto o Baila Cassino suscita emoção, suscita e provoca pessoas não só da maturidade ou da terceira idade, mas pessoas de um modo geral, né, a se mexerem, a se colocarem, né, a entenderem que o corpo, eu não tenho o meu corpo apartado de mim, né? A gente é um corpo. E quando a gente percebe essas bailarinas, né, dançando e apropriadas do seu corpo, da sua memória, nossa, é incrível assim o sentimento, a sensação, a emoção que a gente percebe, não só no público, mas das pessoas que acompanham, dos professores, dos estagiários, né, dos familiares. E então quero dizer assim que é realmente, né, um trabalho a ser acompanhado, a ser seguido, a ser cada vez mais assim legitimado dentro da nossa instituição e de outras também. Né? Então, quero agradecer, Dani, em nome do Curso de Dança e já representando a Nora aqui na mediação, né, em nome da PREC, dizer o quanto para nós é significativo, o quanto para a dança, o quanto para a arte, o quanto
para a qualidade de vida também, né? Porque quando a gente tem um motivo, eu sempre acho assim que as bailetes, como a gente chama, né, as bailarinas do Baila Cassino, elas são profissionais da dança, assim, tu olha um grupo profissional porque elas se envolvem, elas têm a disciplina de irem na aula, elas se preparam, elas se envolvem com o figurino, com a aparência. Eu acho que isso é muito bom também nesses momentos, né, que a gente tem assim de maturidade, de envelhecimento e de valorização desse envelhecimento. Porque nós não precisamos nos imobilizar porque estamos ficando velhas, né? E eu falo isso por mim também. Então, Dani, só gratidão. Mas eu também quero provocar. E acho que nós temos um tempinho, né, para falar. E eu acho que as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, né, talvez tenham um pouquinho de curiosidade, né, de saber. E a gente pode conversar um pouquinho, né? A gente só falou nas bailetes, nas bailarinas, nas mulheres, né? Que é uma característica do Baila Cassino, é um grupo de mulheres, mas a gente vê, né, timidamente que em algum outro grupo existe uma presença masculina, e acho que é uma questão de gênero bem forte, né, na dança, nos grupos de maturidade, o quanto nós temos uma presença bem maior de mulheres, né? Então, acho que tem alguns fatores, né? Eu imagino, né, Dani, acho que era bom a gente dar só um spoilerzinho, porque eu acho que é uma questão que a gente pode trabalhar e pode também, né, fomentar essa atividade com os homens, não só na dança de salão, mas a dança como né, uma atividade artística, de criação, né? Então, o quanto ela ainda é, né, predominantemente feminina, né? Talvez também a expectativa de vida, né, do homem seja mais baixa, mas eu não sei se é importante ou se não é dar só um spoilerzinho com relação a isso, em função das pessoas que estão assistindo e também de a gente, né, acessar o mundo masculino não só para acompanhar, mas também para se inserir, para mergulhar um pouco nessa atividade. Dani. Bom, vou iniciar dizendo assim, o Baila Cassino nunca foi fechado, né? O grupo sempre foi aberto, porém, eu acho que os homens têm um certo receio, né? Eu vejo que eles já têm normalmente, né, quando são mais jovens. A dança, ela carrega, infelizmente, ela carrega esse preconceito de que é coisa de mulher, né? Que quem faz dança, né, é o seu lado feminino que está fazendo. Isso é muito ruim, assim, porque atrapalha. Seria muito bom ter homens dançando, né? Um homem dançando é lindo de ver, né? São corpos diferentes dos corpos femininos, né? Então a gente consegue explorar outras questões, né? Pode-se fazer outros trabalhos físicos com esses homens, porém esse preconceito ele realmente ele pesa ainda bastante. E acho que a Carminha disse, existem grupos que têm homens, né? A gente vê alguns grupos, principalmente, eu diria, pelos grupos que eu conheço e vejo, está muito ligado aos trabalhos folclóricos ou também, né, os trabalhos tradicionalistas aqui do Rio Grande do Sul, que então os homens se permitem dançar, né? Porque são danças que homem pode dançar, né? Diferente de fazer uma dança contemporânea, né? Uma dança que já eles, de certa forma, se expõem mais. Então, eu acho que talvez seja até um desafio, assim, principalmente para os grupos que têm já homens poderem, né, fazer trabalhos e poderem expor isso e a importância disso aí. Eu acho que, além disso, eu vejo muito, assim, quando as mulheres entram no Baila Cassino, muitas vezes, né, elas iam porque estavam se aposentando, queriam fazer uma atividade, queriam socializar, e me parece que os homens não funcionam dessa maneira, assim, eles não têm essa necessidade de se juntar, né, e de ficar em grupo. Então, talvez esse momento para eles seja mais do isolamento, de ficar em casa, né,
de levar esse outro período da vida de uma maneira diferente. Mas a gente também percebe no próprio Baila Cassino que nunca tiveram homens dançando, mas tiveram homens, maridos, que acompanhavam e que foram se envolvendo cada vez mais, atuando em outras frentes, né? Fazendo cenário, filmando, tirando foto, querendo participar das viagens, e realmente ajudando bastante, ou seja, praticamente um integrante do grupo, a única coisa que não fazia era estar em cena. Então, eu deixo aqui minha colocação, que eu acho que quanto mais entrarem, melhor, né? E acho que isso tem a ver com a sociedade que a gente vive também. Gente, nós estamos no século XXI, né? A gente fala tanto em vanguarda, está aí se apresentando como todos, todas e todes e tudo mais. Então, por que a gente não pode se permitir? É uma coisa de se permitir, é uma coisa de liberdade, de viver melhor, de qualidade de vida, né? Deixar os preconceitos de lado, deixar o preconceito da idade de lado, deixar o preconceito de que o homem não dança de lado, não tem porquê, a gente tem que ser feliz, né? E eu acho que isso é uma maneira que pode nos levar a isso. Ah, que bom, Dani. Bom ouvir, né? Eu acho que é isso. A gente está falando em diversidade, né? É o se permitir. Acho que muito bem colocado, assim, mas durante toda a tua fala, assim, eu fiquei com essa coisa, tipo, alguém vai perguntar, né? Alguém vai querer saber, né? Se são, né? Mas o grupo é aberto e existe essa participação, né? Na produção desses homens, né? Então, bem legal, assim, a gente poder colocar isso. A gente tem aqui no chat, Dani, daí tu me ajuda a ver a Kátia, a nossa coordenadora da Câmara de Extensão, que também apoia os nossos projetos, apoia nossas atividades, nossas ações, nossos espetáculos, né? A Catita está perguntando aqui, ela queria ouvir uma das mulheres bailetes sobre o ser artista para cada uma delas, seus desafios e alegrias, e se percebem algum preconceito com seus corpos na maturidade. Eu não sei se a gente pode abrir para alguma bailete, e se tu indica alguma que possa falar aí, que a gente está com as bailetes aqui, então... Tem algumas bailetes que eu estou vendo, né? Eu acho que pode falar, não tem problema nenhum, né? Se vocês se sentirem à vontade, gurias, para falar. Eu vi que está aí a Silvia, a Celina, a Josefina. Eu já recebi mensagem de várias outras que não conseguem entrar, porque eu sei que essa é uma dificuldade às vezes, né? Então, não conseguiram entrar na sala. Mas, enfim, as que estão aí, alguém gostaria de abrir seu microfone e falar? Podem colocar no chat, se quiserem também. São essas três, né? Que estão aí, Silvia, Celina e Josefina. Aí é só acessar o microfone e a câmerazinha, se vocês tiverem interesse, é só clicar o mousezinho em cima do microfone e da câmerazinha. Se animem. É muito chato, né? A gente não tá presencialmente, assim, se comunicando. Então, nós não tem noção se está chegando a mensagem ou não. Não sei. A Regina também está aí. Não quer falar um pouquinho, Regina? Porque a gente não vê vocês, como diz a Carminha, é chato, né? Porque a gente não sabe se estão ouvindo ou não estão ouvindo. Bom, eu vou seguir falando aqui, e se alguma de vocês se animar, é só abrir o microfone, tá? Enquanto isso, eu vou contar uma história aqui que eu gosto muito, duas historinhas delas que tem. Uma foi nessa turnê que eu mencionei, a primeira turnê em 2011, que a gente, né, saiu pela primeira vez para dançar em outras cidades. Estávamos em Arroio Grande, sentadas na praça, na frente do auditório, né? Naquele momento chega de manhã, tem que montar tudo para dançar de noite, algo assim. E estávamos ali, né, conversando, descansando um pouquinho. E aí, então, passaram, acho que algumas
pessoas e foram falar com elas. Eu não estava nesse momento, né? E uma das bailetes sempre conta que aquilo mexeu com ela, porque então eu não sei se era uma criança ou foi alguém que pediu um autógrafo, porque disse que então queria um autógrafo das artistas, né? Que iam se apresentar aquele dia na cidade. E aquilo ali então fez uma, né? Poxa, eu fui considerada uma artista, né? E meio que caiu uma ficha, assim, eu estou aqui hoje fazendo esse papel, né? E realmente, é uma pessoa que sai em turnê para se apresentar, né? Ela está sendo uma artista naquele momento. E tem uma outra também que sempre conta que a neta, então eu acho que o dia das avós, ela até estava aí, mas acho que não está mais. Era o dia das avós na escola, e aí eles estavam pedindo para as crianças falarem, né, o que a sua avó faz, o que a sua avó é, enfim, tinham que fazer alguma apresentação. E aí a neta dela, então, disse, a minha avó, ela é bailarina, essa é a profissão dela. E aí ela faz outras coisas também. E isso também ela conta até hoje, né? Poxa, na verdade, ela era professora de matemática, né? Aposentada. Então, toda a vida foi professora. Mas para a neta, a profissão, então, que estava se salientando provavelmente porque naquele momento que ela já era aposentada e que a neta, então, estava, né? Tinha nascido e estava convivendo com a avó, foi o momento que ela perguntou, o que a minha avó faz? Minha avó dança todos os dias, está lá ensaiando, se apresentando, a minha avó é bailarina. Então, eu acho que isso significa muito, né? Essas pequenas reconhecimentos da comunidade, né? Das outras pessoas perceberem, né? Esse trabalho que vem sendo feito, chamar de bailarina e chamar de artista, né? E querer ir assistir um espetáculo Baila Cassino porque gosta e não porque é a mãe ou é a tia que está dançando, eu acho que isso é relevante, né? E isso são sinais de que é possível, sim, fazer um bom trabalho, né? E está contribuindo com a arte, com a cultura de forma geral. E aí, gurias, alguém vai falar? Josefina, Regina, Silvia, Celina. Botem aí no chat. Acho que elas não estão escutando muito. Eu acho também que tá a dificuldade de acesso, sabe? Mas, Kátia, não vai faltar oportunidade, não vai faltar roda de conversa, não vai faltar apresentação, espetáculo, né? Desse grupo que é tão dinâmico, tão ativo, né? E também outras Dani, atividades. Regina. Regina. Aí, Regina. Silvia. Silvia. Ai, não sei se estão me enxergando direitinho, porque eu acho que eu estou meio no escuro. Não, tu não apareceu ainda. Tu ligasse a câmerazinha? Estou ligando. Tá. Eu acho que agora sim. A gente está te ouvindo super bem, Silvia. Assim, ó, quanto ao preconceito, eu acho que realmente não sei se as coisas estão melhorando, vamos supor, o público com quem eu converso, as pessoas estão se atualizando melhor, ou a maneira como eu coloco o enfoque que eu faço do Baila Cassino, né? Mas existe, a gente nota que existe o preconceito, né? Por parte de pessoas, e pessoas, inclusive, que me chama atenção muitas vezes, da nossa idade, que não eram para ter, em relação, por causa delas mesmas serem da nossa idade. Então, isso me chama atenção. Certos comentários, a gente percebe, certos comentários que fazem, né? O risinho distraído quando a gente comenta, né? Mas eu acho assim que talvez esteja melhorando, esteja tendo um outro olhar. É o que eu penso, assim, pelo menos no nosso rol de convivências, né? Eu acredito que seja assim.
Ô, Silvinha, e eu acho que tu podia falar um pouquinho isso que a Carminha tinha perguntado, ou que eu falei, já nem sei mais quem falou, de como é que é se sentir tu te sente artista, ou como é que é para ti quando tu está no palco, né? Eu me sinto sim, né? Eu nunca fui artista, eu não fiz dança, embora eu tivesse muita vontade de fazer, mas antes, na minha época, as coisas não eram tão abertas, eram mais fechadas, não é que não eram tão abertas, eram mais fechadas para esse tipo de coisa, tinha pouca escola de dança, o poder aquisitivo não dava na minha casa para isso, né? Porque não é só ir lá e dançar, tem todo, né, o figurino, tem todo esse envolvimento financeiro, né? Então, eu me sinto assim, claro que às vezes eu fico frustrada porque eu sei que me falta muito, mas é muito bom estar no palco. Ensaiar o que são aquelas aulas dos ensaios, os improvisos, agora que eu estava vendo, que a Dani mostrou. Por exemplo, o improviso ali mesmo da Bel, da Helena e da Regina Laurino, embora para a Dani, tecnicamente, ainda estivesse faltando durante os improvisos, né, imagina, aquilo ali virou a coreografia, e foi de um improviso. Então, eu acho isso, assim, impagável para a gente, sabe? Eu acho muito importante. Né? É uma pena que é óbvio que aquilo ali fica no nosso mundo. As pessoas veem o final, o resultado. Aquilo ali não vai para... Por exemplo, seria muito bom que muitas pessoas assistissem a palestra de hoje, para entender o funcionamento. Eu me lembro até que no ano passado, ano retrasado, não me lembro, eu fui a um casamento e aí uma amiga me apresentou para uma menina que era bailarina, uma menina assim, menos que a Manu, né, que a Dani. E ela me apresentou, porque a menina é bailarina, e ela me apresentou como bailarina. E a menina, eu comecei a contar, ela ficou ali me ouvindo, dizendo, é isso mesmo, sobre os figurinos, tudo, porque ela vivia nesse mundo, e a mãe dela também. Então, estar no palco realmente é uma pena, às vezes, a insegurança, né? Estou dizendo da minha parte, né? Ai, mas é muito bom. Olha, a Celina está colocando ali, Silvinha, que tu conseguiste sintetizar o sentimento das colegas todas, né? Que bom. E tu é muito modesta. Eu já falei que a Dani tu é, e acho que todo mundo é, mas isso eu acho que é muito bom, porque a gente está sempre querendo melhorar, né? Esse é uma projeção de que a gente tem vontade de melhorar, né? Sempre quer fazer melhor do que aquilo que se fez hoje, né? Que o amanhã seja melhor. Muito legal, Silvia. Obrigada pelo teu depoimento. A Kátia também agradeceu. Né? Quero dizer que o Gregory está colocando ali também um documento que as pessoas preenchem e pode ter a certificação por participar, né? E, bom, eu tô com um horário, viu, Dani? Eu deixaria, assim, o último minuto para tu fazer, então, as considerações finais, né? Como eu falei com a Nora agora, a gente já passou do tempo, mas não tem problema. Eu acho que foi muito importante e ter um depoimento, né, de alguém que tá sendo protagonista, né? Foi muito importante. Obrigada, Kátia, por ter provocado, né, Dani? Acho que foi bem legal a gente ouvir a Silvia aí representando, né, as alunas e as bailarinas, né, do Baila Cassino.
Então, em nome do curso de dança, da licenciatura UFPEL, em nome da PREC, estou representando a Nora aqui nesse momento do encerramento, né, da fala da Dani, assim, agradecer, super sensibilizados, com muita vontade de compartilhar sempre esses momentos, Dani, que são, eu não sei se é porque eu estou na maturidade, mas eu fico muito feliz, e fiquei muito feliz de vocês terem me convidado para fazer essa pontinha aqui, estar junto, e estamos juntas, sempre, tá? Conta comigo. Bem, eu, então, vou encerrar agradecendo a participação de todo mundo, mas eu queria só salientar que, então, o Projeto Bailar, ele segue, eu estou vendo que a Natália está aqui com a gente, a Natália foi nossa bolsista esse ano, né, participou ativamente do projeto, com as ações que a gente pôde fazer, né, online, o próprio Baila Cassino esteve online durante todo o tempo, e que foi bastante importante para não perder o vínculo, né? E talvez justamente pelo vínculo tão forte que existe, é que elas não pararam, né? E seguiram fazendo aulas online, que não é a melhor forma, nós sabemos. Então, o projeto Bailar segue com suas ações, né? Ligadas ao Baila Cassino e também a outras questões que a gente vem desenvolvendo na universidade. Agradeço a presença de todos que estão aí, do Gregory, que veio me ajudar hoje aqui nessa plataforma, que eu sou um pouquinho perdida, das bailetes, que conseguiram entrar, né, e das outras depois eu converso com elas um pouco, para dizer como é que foi, e dos demais que estão presentes aí, e para ti, em particular, Carminha, que está sempre nos apoiando, né, obrigado pelo curso de dança, pelo Baila Cassino, né? Pelo assumir, até bailarina já foi em determinado momento, que precisou e apertou, pelo projeto Bailar, né? Todos os demais, Ico, meu marido, que também está aí, sempre dando apoio. E a esse fórum lindo que está acontecendo, tem diversas outras ações, então, pessoal, que vocês sigam aí, participando, o fórum vai até o dia 29, e queria também deixar aqui o último dizendo que hoje a oficina com a Rebeca, que é a professora atual do Baila Cassino, então vai ser às 6 da tarde, a oficina de dança na maturidade, e ela vai, então, fazer um pouco do trabalho, o qual eu falei aqui hoje pela manhã. Tá? Então, são todos convidados também para participar da oficina com a Beca. Tá bem, gente? Obrigado e um bom dia para todos. Beijos, tchauzinho.